Bom, meu nome é Romilson, resolvi gravar mais um vídeo, né? Acredito que vai ser parte 1, parte 2, parte 3. Se for preciso, vai ser parte 4. Por quê? Porque eu lancei uns vídeos aí mostrando que o Salvador é 100% homem. Lancei uns vídeos aí mostrando que o quarto evangelho é herético. E aí aparecem uns críticos lá que tem preguiça de pesquisar, tem preguiça de correr atrás e tá com a barriga cheia de fermento que ele comeu dentro das denominações evangélicas, comida enlatada que ele comeu dentro desse sistema de engano que as pessoas estão dentro dele. E aí fica lá criticando, falando que nós somos hereges, que nós estamos ensinando coisas erradas. Então, através desse estudo aqui, que esse estudo aqui é só para mostrar que o quarto evangelho é herético e imundo, e agora nós vamos fazer uma coisa bem feita, que nós vamos pegar versículo por versículo, e vamos mostrar que ele é imundo, que ele é gnóstico, que ele foi escrito por vários redatores, que ele não foi inspirado pelo Eterno e que ele é totalmente contraditório, herético e imundo. E aí você, peça o Eterno aí, você que está assistindo, você que é religioso, está dentro das denominações, peça a ele para te dar paciência, para você assistir até o final, para ele te libertar dessa religião que você está nela. E aí você que é crítico, se você quiser continuar criticando, vai lá e coloca o seu comentário lá agora, depois que nós pegar o quarto evangelho aqui, do início do capítulo 1 e sair lá no final dele, depois você vai lá e critica. Vamos ver quem é o mentiroso agora, se somos nós ou se é vocês que estão dentro do sistema, pregando heresia para as pessoas, falando que o próprio Criador desceu e morreu. Vamos ver, porque a tese de vocês que pregam que o Filho é a própria divindade, que pregam a divindade do Filho, está baseada no quarto evangelho. Nele e outras passagens, mas nós vamos derrubar isso tudo agora por terra nesses vídeos que nós vamos fazer agora. Nem que nós demora, mas nós vamos pegar parte por parte. Então vamos começar. Vou começar logo pelo capítulo 1 de João, suposto escrito por João, o apóstolo, né? Aqui diz: pois a mentira só prevalece enquanto não chega a verdade. Porque ao que a verdade chega, a mentira não prevalece mais, né? A primeira contradição deste evangelho está no capítulo 1, versículo 35 e 42. João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. Ali diz que João Batista estava com os discípulos. Um deles era André. E quando João viu o Salvador, o mostrou para eles. E então eles o seguiram. Foi até lá no capítulo 1, versículo 35 e 37. João Batista leva eles até o Salvador e fala. E logo depois André encontrou a seu irmão Pedro e o leva até o Salvador também. Aí diz que João Batista apresentou o Salvador para André e André apresentou o Salvador para Pedro, né? Para o seu irmão, para Pedro, né? Dizendo aqui, ó, esse aqui é o Machia, aquele que haveria de vir. Mas será que isso é verdade? Isso é uma grande mentira herética. Por quê, Romilson? Porque a Bíblia nos mostra que o Salvador só foi revelado para Pedro como sendo o Machia lá na frente, que ele pergunta para ele, quem diz o povo ser o Filho do Eterno? Uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Machia, o Filho do Altíssimo. Aí o Salvador falou que então agora não conta isso para ninguém. Então quem revelou para Pedro que o Salvador era o Machia, não foi João Batista não. Foi o Espírito do Eterno. Então como é que esse quarto evangelho está dizendo que foi João Batista que apresentou ele para André e André foi e apresentou para o seu irmão Pedro? Vamos lá, calma lá. João Batista diz que viu o Espírito Santo descer sobre o Salvador e pousar sobre ele. Diz que o Eterno enviou ele e falou assim, ó, João capítulo 1, versículo 33. Vamos ler? João capítulo 1, versículo 33, diz assim, olha aqui. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, João Batista falando, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus, que ele é o eleito de Deus. Diz que João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele. Será que viu mesmo? Leia o Evangelho de Marcos. Leia o Evangelho de Marcos e você vai ver que lá, que quem viu o Espírito descer sobre ele e ouviu a voz do céu foi só o Machia. Diz que João Batista não viu o Espírito Santo descer sobre ele, não. Foi só o Machia que viu e a voz veio do céu e falou, tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Entendeu? Então quem viu o Espírito descer e pousar, e quem ouviu a voz foi só o Filho do Eterno. Ninguém mais viu, nem João Batista e nem ninguém. É tanto que João Batista não viu, porque a Bíblia diz no livro de Lucas 7, versículo 20, vamos ver agora? Você vai ver onde vai parar o quarto evangelho agora. Aí nós vamos ver quem é o mentiroso agora. Aguenta aí que o Eterno vai te libertar dessa religião. Segura aí. Ó, capítulo 7,
Versículo 20 de Lucas. Olha o que diz. Olha o que diz. Os homens chegando junto dele disseram: João Batista nos mandou perguntar: és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Ué, mas João Batista mandou os discípulos lá perguntar se ele era o Machia, mas ele não viu o Espírito descer sobre o Machia? Ele não viu? No livro de João não diz que ele viu o Espírito descer e falar: esse é meu filho? Então por que ele está mandando os apóstolos lá perguntar depois que ele estava preso? Por que ele mandou os discípulos dele ir lá perguntar para o Salvador se ele era o que haveria de vir, se ele era o Machia? Mas que João Batista é esse? Ele é tão incrédulo? Que camarada incrédulo, hein? Ele vê o Espírito do Eterno pousar sobre ele e ainda manda o seu discípulo ir lá perguntar se ele era o Machia que haveria de vir? Moço, sai dessa. Esse quarto evangelho é herético. E hoje nós vamos arrebentar ele. Hoje, com a graça do Eterno, nós vamos jogar ele por terra. Vamos jogar tudo por terra. Então vamos lá. João Batista não viu coisíssima nenhuma. E André não apresentou ele para Pedro coisíssima nenhuma. Não teve isso não. Você sabe por que não teve? Porque a Bíblia diz no livro de Marcos que quem apresentou o Machia para Pedro foi o próprio Machia que se apresentou a ele. Marcos capítulo 1, versículo 16, que estavam pescando quando o Salvador apareceu para eles e falou com eles: vem, me segue. Não teve nada disso de João Batista apresentar para André e André apresentar para Pedro, não. O Machia, não. Não. O verdadeiro evangelho diz que o Salvador encontrou eles pescando. Foi ninguém que apresentou ele para eles, não. Tá caindo por terra agora o quarto evangelho, tá? Segura. Firma o taco aí, que agora vai fazer uma coisa bem feita. Agora não vai fazer pelas metades, não. No livro de João, suposto escrito por João, diz que o Machia, o Salvador, disse: destrói esse templo e em 3 dias eu o levantarei. João 2, versículo 19 e 20. Ele falou isso? Vamos para Marcos, capítulo 14, versículo 57. Hoje vai cair tudo por terra. Aí você fica na heresia se você quiser, meu amigo. Nós estamos pregando heresia, né? Então vamos ver. Marcos 14, versículo 57 diz assim: Alguns se levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Falso testemunho. Levantou as 2 testemunhas lá, ou 2, falou: a Bíblia diz que eles levantou 2 falsas testemunhas, dando falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas e depois de 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Está dizendo aqui que ele não falou nada disso. Está dizendo aqui que foi 2 falsas testemunhas que falou que ele falou isso, mas ele não falou: destrói esse templo e eu levanto ele em 3 dias. Aí os críticos vão querer caçar alguma passagenzinha, né? Para dizer que o Salvador falou: destrói esse templo e eu levanto ele. Dizendo que ele mesmo ia se ressuscitar. Vamos ver então se ele ia se ressuscitar. Espera aí. Vou ler agora para você Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Porque o quarto evangelho está dizendo que ele é o próprio Deus, que ele mesmo morre e eles matam ele e ele mesmo ressuscita ele. Esse é o quarto evangelho. Esse quarto evangelho apresenta um Machia falso. Falso. Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, disse: se vier alguém pregar um outro Machia, um outro Salvador, um outro Yahshua, que não seja aquele que nós temos pregado, seja amaldiçoado. E esse aqui do quarto evangelho é um falso. Porque esse aqui é aquele que afirma ser o próprio Criador. Vamos ver aqui agora. Romanos capítulo 8, versículo 11. O que diz? Olha o que o texto diz. E se o espírito daquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos, aquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos dará vida a vossos corpos mortais. Opa, peraí. Aqui está dizendo que se aquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos... Está dizendo que alguém ressuscitou ele. Não está dizendo que ele mesmo ressuscitou ele, não. Mas no quarto evangelho diz: destrói esse templo e eu mesmo levanto ele. Mas interessante. Agora o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, diz que não, que outra pessoa teve que ressuscitar ele. Nossa, que evangelhozinho mentiroso e fajuto, hein? Derruba esse templo e eu mesmo levanto ele. Me mata e eu mesmo me ressuscito. É isso? Peraí agora. Vamos lá, segura aí. Segura a religião aí. Tá vendo essa Bíblia aqui? Primeiro eu vou pegar essa aqui. Essa é dessa testemunha de Jeová. Mas ela traduziu certo. Olha o que ela diz aqui, ó. E ele não está aqui, mas foi levantado. Lembre-se de que enquanto ainda estava convosco na Galileia, ele disse isso, né? Lucas 24, versículo 6.
Se quando as mulheres chegou lá no túmulo para encontrar o Salvador, o anjo falou para ela, não, ele não está aqui, ele foi levantado. Na sua Bíblia Almeida diz, ele não está aqui, ele ressuscitou. Tradução errada, meu amigo. Olha aqui, Bíblia tradução do grego, para quem quiser adquirir ela, né, tradução do grego. Olha o que diz. Não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrai-vos como falou a vós ainda estando na Galileia. Lucas 24, versículo 6. Ele não está aqui, foi ressuscitado. Quem ressuscitou quem agora? O Eterno ressuscitou o seu filho, porque o filho estava morto. E o filho é 100% homem. Mas o quarto evangelho não, ele quer apresentar o próprio Deus. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. E no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus que encarnou e veio e morreu, né? Vamos ver hoje. Vamos ler mais uma passagem? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eu estou com paciência de fazer 3 vídeos agora. Agora eu vou fazer bem feitinho mesmo, para ver se os críticos e as pessoas que estão dentro do sistema de engano e da Babilônia, que quer ficar lá fazendo vídeo lá, o cara fez um vídeo aqui, ó, diz que Eva transou com a serpente, não sei o que. Meu amigo, você não tem capacidade de fazer um vídeo seu, com seu entendimento, ir lá e postar um vídeo e falar, eu entendo errado o que o irmão lá, Romeus, falou, respeito a opinião dele, mas eu entendo errado, eu entendo que é assim. Todo mundo tem direito de optar. Ninguém é obrigado a crer em tudo que as pessoas estão falando. O que o apóstolo Paulo falou? Examinai a tudo e retei o que é bom. Entendeu? Você tem que examinar tudo e reter o que é bom. Mas aí o cara quer crescer nas costas das pessoas. Tá lá, Ramiro falou isso. Aqui diz que essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal aqui é Satanás. Meu irmão, eu não falei isso não. Eu falei que a árvore do conhecimento do bem e do mal representa Satanás. É uma tipologia de Satanás. Assim como a árvore da vida era uma tipologia do Machia, do Filho do Eterno. Se eles tivessem comido da árvore da vida, o Espírito do Eterno teria entrado neles. Mas eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa Satanás. Eu falei, foi isso, que ela representa Satanás. A natureza do diabo entrou neles. E aí o crítico está lá, não tem nada disso não, Caim não é filho da serpente, não é não. A Bíblia diz, colocarei inimizade entre a sua semente, entre a sua descendência, entre o seu filho e o filho da serpente. Falou com Eva, quem que é o filho da serpente que Eva gerou? Ele falou, foi para Eva. Vou colocar inimizade entre o seu filho e o filho da serpente. E aí? Entre a sua semente e a semente da serpente. Quem que é a semente da serpente? Quem que é o filho da serpente? Então para de pregar heresia, vamos voltar para o estudo aqui. Vamos lá. Tessalonicenses 1:10. Vamos ver se o filho ressuscitou a si mesmo. Vamos ver. Aqui diz, e esperardes dos céus a seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, e ao Shumachia que nos livra da ira. Está dizendo que o Eterno ressuscitou o seu filho. Ué, mas não, derruba esse templo e eu mesmo levanto ele. João 2, versículo 19 e 20. E agora? Quem é o herege? Não vou ler todas as passagens não, viu filho? Mas tem Atos 2, versículo 24, Atos 3, versículo 33, mostrando que o Eterno é que ressuscitou o seu filho, e não o filho ressuscitou a si mesmo, como está no quarto evangelho. Vamos continuar. A próxima mentira deste livro está no capítulo 6, versículos 5 e 15. No versículo 5, o Salvador pergunta a Filipe, aonde arranjaremos pão para eles comerem? Ele perguntou isso para eles? No livro de João está dizendo, no capítulo 6, versículo 5 ao 15, que ele perguntou para eles, onde nós vamos arranjar pão para essa turma comer? Não, o verdadeiro evangelho desmente essa mentira. Lá diz que ele falou assim, dai-lhes de comer. Ele não fez nenhuma pergunta, ele falou assim, dai-lhes de comer. Marcos 6, versículo 36 e 37. Lucas 9, versículo 13. Diz que ele não perguntou, aonde nós vamos arranjar pão para esse tanto de gente comer? Ele falou, dai-lhes de comer. Aí ele falou, não, eu tenho só aqui 5 pão, 5 peixes. Ele falou, então traz cá. Orou e multiplicou. O suposto livro de João diz-nos, no versículo 14, que Deus, o Criador, queria fazer, aliás, que o povo queria fazer dele rei. João, no versículo 14 e 15, diz que o povo queria fazer do Salvador rei. E então ele fugiu da multidão para o monte. João 6, versículo 14 e 15. O verdadeiro evangelho desmente também essa mentira, pois lá não diz que a multidão queria fazer dele rei, e nem que ele fugiu, mas que foi até eles e os despediram. Marcos capítulo 6, versículo 45. Nos mostra que ninguém queria fazer de ninguém rei, não, que isso tudo é mentira do quarto evangelho, e pelo contrário, ele não correu Deus, não. Ele foi lá e despediu a multidão, falou, agora vocês estão tudo com a barriguinha cheia,
Agora vocês podem voltar para casa de vocês, despedir a multidão. Não teve esse negócio de fazer ninguém rei, não. E nem perguntar, como é que nós vai dar a comer para esse tanto de gente? Segura aí, filho. Segura aí que você vai ver coisa agora. Que agora nós vamos pegar detalhe por detalhe. A próxima mentira desse evangelho está no capítulo 12. Aqui se diz, capítulo 12, versículo 1,6. João 12, versículo 1,6. Aqui se diz que Maria ungiu os pés do Salvador com um perfume. Maria Madalena chegou e ungiu os pés dele. Ficou esfregando o cabelo lá nos pés dele, né? Vamos ver? Mas isso é mais uma mentira, pois o verdadeiro evangelho diz que a mulher ungiu a cabeça do Salvador e não os pés. E além do mais, não foi Judas que criticou, mas o povo que estava lá. Vamos ler? Nós temos que ler. Porque aqui nós temos que matar a cobra e mostrar a cobra. Não é mostrar o pau, não. Mostrar o pau é fácil. Quer ver mostrar a cobra morta. Vamos lá. Marcos 14, versículo 3. Vamos ver. Vamos ver se a mulher ungiu os pés dele igual o quarto evangelho está falando. O quarto evangelho diz que ela ungiu os pés. Marcos 14, versículo 3. Em Betânia, quando o Salvador estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, cariz, e quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça dele. Ué, mas não era sobre os pés? Como o quarto evangelho está falando que foi nos pés, que ungiu os pés? Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si para que esse desperdício de perfume. Não foi Judas que falou, não, foi a turma que estava em volta também. E não foi os pés, não, foi a cabeça que ela ungiu. Vamos lá, meu filho, vamos lá. Também não faltavam 6 dias para a Páscoa, quando o Salvador foi ungido. O capítulo 12 de João, versículo 1 ao 3, diz que faltava 6 dias para a Páscoa. Mas o verdadeiro evangelho diz que quando isso aconteceu, faltava 2 dias para a Páscoa. Vamos lá? Marcos 14, versículo 3. A Páscoa e os asmos seriam 2 dias depois. E agora? Quem é o mentiroso? É o Romilson, que é o herege? Então se eu sou o herege, Marcos é herege, Lucas é herege e Mateus é herege, porque eles estão mostrando o contrário do quarto evangelho. E agora, você vai querer seguir o quarto evangelho ou você vai querer seguir Lucas, Marcos e Mateus? E Paulo, Shaul? Daqui a pouco você vai ver Shaul mostrando que o verdadeiro evangelho é Lucas. Segura lá. Vamos lá. Vou pegar aqui agora. Uma outra mentira que existe nesse evangelho suposto escrito por João é que no capítulo 3, versículo 22, diz que Yauxa batizava as pessoas de um lado do rio e João Batista batizava do outro. Está no livro de João, capítulo 3, versículo 22. Diz que o Salvador disputava terreno com João Batista. O Salvador batizava do Rio Jordão e João Batista batizava do outro lado do rio. Com quem que o Salvador batizou alguém nas águas. Mentira lascada! Mentira lascada! Por que, homens? Porque no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, pega sua Bíblia e confira. Marcos, capítulo 1, versículo 14, depois que João Batista foi preso, veio Yauxa para a Galiléia proclamar o evangelho do Criador. Cumpriu-se assim o tempo e o reino do Criador está próximo. Arrependei-vos. Primeiro, Yohana batiza ele nas águas, que isso aconteceu mesmo, mas João Batista não sabia que era ele entrou no meio da multidão. João Batista batizou ele sem saber que ele era o Machia. João Batista não sabia, não. Aí o Espírito do céu veio e pousou sobre ele, e só ele viu, só Yauxa viu, porque no livro de Marcos diz que uma voz veio do céu e falou para ele, tu, não falou para a multidão não, tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, tá? E aí ele foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado. E aí depois que ele foi tentado, quando ele estava lá sendo tentado, a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, que quando Yauxa estava lá no deserto sendo tentado, o Salvador, olha o que diz que aconteceu. Depois que João Batista foi preso, Yauxa voltou do deserto para começar a pregar o evangelho. Por quê, Romilson? Porque o Salvador só ia começar o ministério dele depois que João Batista saísse de cena. Depois que João Batista terminasse o ministério dele, que Yauxa ia começar o dele. Então como é que é essa história de que João batizava de um lado do rio e o Salvador batizava do outro? E agora, como é que fica? Como é que fica o quarto evangelho agora? Se o Salvador só começou o seu ministério depois que João Batista foi preso. Onde tem isso mais, Romilson? Onde tem mais? Lucas capítulo 3, versículo 20, diz que João Batista foi preso e o Salvador começou o ministério dele. E aí? Quem é o herético agora? Quem é o mentiroso agora? Firma aí, firma que você não viu nada não, seu crítico.
Firma aí. Irmãos, me desculpa aqui o ar de crítica, o que tem que fazer é assim com essas pessoas que gostam de criticar e ficar fazendo comentário lá. O cara tá bebendo água com açúcar dentro das denominações, que não é nem leite que ele tá tomando, é água com açúcar e comendo comida fermentada, enlatada lá pelos pastores, pelo sistema, e depois quer debater, quer criticar, o cara sabe nada, tá bebendo água com açúcar, sabe nada, nem do dentro do sistema não saiu ainda, nem dentro do curral, do aprisco, que tá dentro do curral ainda. É o gado lá dentro do curral lá, sendo administrado pelos pastores, pelos hereges, o gado lá dentro, porque tem o gado, né? O gado que está dentro do sistema, dentro da gaiola. Segura aí, meu amigo. Segura aí. Aí o versículo lá na frente quer consertar, vira e fala assim, ó, João 4, versículo 1 e 2, fala assim, se bem que Jesus, né, na Bíblia, no livro de João, né, se bem que Jesus não batizava ninguém, quem batizava eram os seus apóstolos. Quando você vai para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, diz que o próprio Salvador falou assim, ó, João Batista batiza com água, provando que ele não batizou ninguém com água. Ele falou, mas eu batizo com o Espírito Santo. O Salvador falou, eu vou batizar com o Espírito Santo, porque João Batista fez um ministério dele batizando com água, mas eu vou batizar as pessoas com o Espírito Santo, porque depois que ele subiu para o céu, aí ele enviou o Espírito do Eterno. E aí o texto querendo consertar, vira e fala assim, mas se bem que João Batista não batizava ninguém, quem batizava eram os apóstolos. E os apóstolos batizavam alguém na época que o Salvador estava andando na terra? Mentira, mentira. Os apóstolos também não batizou ninguém. Então esse quarto evangelho está mentindo. É mentiroso. Por quê, Romeus? Vamos lá. Lucas 9, versículo... Primeiro vamos de Marcos 6, versículo 7. Olha aqui. Chamou assim os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levasse pelo caminho e tal, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes, onde quer que entreis numa cidade, tal. Aí ele mandou eles fazer, ó. Partindo eles pregavam por toda parte, arrependei, expulsavam muitos demônios, curavam os enfermos, reviviam os mortos. Mas eles não foram enviados para batizar. Foi enviado para reviver os mortos, para curar os enfermos, tá entendendo? Mas não para batizar. Vamos lá, vamos ler mais uma passagem. Nós aqui nós temos que ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Porque senão, né? Tá falando dele mesmo. Não é do nosso gogó não, filho. É da Escritura, é a Escritura que tá falando. Lucas 9, versículo 1. Aqui. Convocando os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os espíritos, os demônios, bem como para curar os doentes. Enviou-lhes a proclamar o reino dos céus e a curar. Tá vendo? Então ele mandou Esi, falou, vai lá, reviva os mortos, cura os enfermos, faz essas coisas, mas não batizar. Por quê, Romano? Porque a Bíblia diz que quando nós somos batizados, somos emergidos na água, a Bíblia diz que nós fomos, por que Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 6? Todos quantos foram batizados no Machia foram sepultados na sua morte. Como é que os apóstolos poderiam batizar alguém no nome do Machia se ele não havia morrido ainda? Como é que as pessoas iam ser sepultadas na morte de uma pessoa que estava viva? Oh, Eterno, ilumina a mente desse freguês aí para ele sair desse evangelho herético. Ilumina a mente desse freguês para ele sair do evangelho herético. O evangelho herético diz que os apóstolos estavam batizando as pessoas com o Salvador vivo. E que o próprio Salvador também estava batizando nas águas. Como é que eles estavam batizando as pessoas? Se a Bíblia diz que todos que foram batizados no Machia foram sepultados na sua morte. Caiu por terra, não caiu? A mentira do quarto evangelho agora? Segura. Segura que nós vamos fazer a coisa bem feita. Segura. Vamos lá. Agora, vou pegar aqui agora. A comissão de batizar então só foi dada depois que ele morreu e ressuscitou. Lembrando, viu? Agora, assim fica claro que o apóstolo João não batizou ninguém antes do Pentecoste. Esta é mais uma mentira deste livro herético e imundo. A próxima mentira deste livro está em João 5, versículo 18. Ali o autor do livro diz que o Salvador violava o sábado e fazia-se igual ao Altíssimo. Peraí. Vou até ler João 5, versículo 18. Está dizendo que o Salvador violava o sábado e se fazia igual ao Pai. Vamos ler. João 5, 18. Mas Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Pois além de violar o sábado, ele dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Salvador violou o sábado? Aonde? Só no quarto evangelho, porque no verdadeiro evangelho ele não violou o sábado. Quando ele estava curando os enfermos, ele virou e falou assim, o que tem de errado curar as pessoas no sábado?
Isso não é errado na lei de Moisés, não. Isso não é violar o sábado, não. Ele falava para os fariseus. Curar as pessoas no sábado não é violar o sábado, não. Se vocês verem um jumento, uma vaca de vocês cair lá dentro do buraco, vocês não vão tirar ela porque é sábado? Vocês não vão levar o animal de vocês para alimentar, para dar água para eles porque é sábado, não? Isso não é errado fazer isso no sábado, não. Então ele nunca violou o sábado, viu? Mas o quarto evangelho está dizendo que violou o sábado, que ele não guardou a lei dada por Moisés. Você acabou de falar que ele veio para cumprir a lei, tá? Segura o taco aí. Vamos lá, diz que ele se fazia igual ao pai. Fazia? Vamos ver se ele se fazia igual ao pai. Agora eu vou para Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Ele subsistindo na imagem de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus. Tá vendo aí? Aqui, ó. Mas se despojou tomando a forma de um escravo, tornando-se semelhante aos homens. Aí cá embaixo fala que ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Ele não teve como usurpação o ser igual ao Pai. Então ele nunca quis ser igual ao Pai. Quem quis ser igual ao Altíssimo foi Satanás, que está escrito no livro de Isaías 14. Então não vem você querer fazer do nosso Salvador, coloca ele na mesma posição de Satanás, não, que aqui nesse evangelho aqui hoje você vai quebrar a cara, viu? Seu crítico. Você que gosta de ficar criticando aí. Então veja bem, nesse evangelho diz que ele se fez igual ao Pai. Por que ele se fez igual ao Pai? Porque no começo fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quarto evangelho, você não entendeu ainda não? Que ele apresenta um Salvador que é o próprio Criador que se encarnou e veio na Terra, e sendo que os outros evangelhos é totalmente diferente, fala que ele é 100% homem. O que o livro de Lucas fala? O filho do homem veio salvar o que está perdido. Ele nem falava assim, ó, eu sou o filho do homem. Não, ele falava, o filho do homem. Mas é lógico que é ele. O filho do homem veio salvar o que está perdido. O filho do homem será entregue na mão dos homens e será morto. O filho do homem. Quantas vezes ele falou, eu sou homem, para você acreditar, seu incrédulo? Hã? Sabe por que no quarto evangelho não existe a tentação no deserto? Leia lá se existe. Já começa falando, ó, que Yahweh batizou ele e tal, e ele já saiu pregando. Ele nem foi tentado no deserto. Não sabe por que não existe a tentação? Porque como é que Deus vai ser tentado? Hã? Como é que Deus vai ser tentado por Satanás? Como é que pode? Como é que Deus vai ser tentado? No livro de Tiago lá está até escrito que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então por isso que o quarto evangelho não tem a tentação. Como é que Deus vai ser tentado? Como é que vai ser levado para o deserto para ser tentado? Quem pode ser tentado é homem, feito de carne e osso igual nós. E Alcha era homem, 100% homem. Por isso que ele foi levado para ser tentado. Por isso que ele ficava clamando ao Eterno no Getsemane, falando, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, porque ele era fraco, ele era um homem fraco, igual nós, dependia do Eterno, ele dependia do Eterno, fraco. Ah, Romilson, mas não era fraco, não é não, o que está escrito no livro de Coríntios? Ele foi crucificado em estado de fraqueza, mas hoje está vivo pelo poder do Eterno. E agora? Não era fraco, não? Ele era fraco, ele dependia do Eterno. Igual Paulo fala, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu acho que eu sou forte é que eu sou fraco. O machismo sempre se posicionou na posição de ser um homem fraco, dependendo do Eterno, para poder vencer as tentações. Foi tentado e obediente até a morte e morte de cruz. O Criador precisa ser obediente a alguém? O próprio Deus precisa ser obediente a alguém? Quem é esse Salvador que vocês estão pregando aí, meu amigo, dentro do sistema, e vem falar para nós que nós estamos pregando heresia? Sai dessa Babilônia, meu amigo. O nosso Salvador é 100% homem. 100% homem. A balança do Eterno tem que estar no mesmo nível. Quem pecou no jardim do Éden foi um homem sem pecado. Quem teria que morrer teria que ser um homem sem pecado. Porque senão a balança não estaria no mesmo peso, ó. Dente por dente, olho por olho, vida por vida e homem por homem. Quem pecou foi um homem. Quem teria que morrer teria que ser um homem. Para salvar a humanidade. Não era um Deus homem, não. Ah, mas Deus encarnou. Isso é coisa da mitologia grega. Isso é coisa da mitologia grega. Deus que veio, transou com a mulher e nasceu Pseu, lá do aquele filme lá, ó, Pseu. Pseu é Deus homem, Hércules. Ah, já assistiu? Perseu, no seu cavalo, Pégasus. Ele é Deus homem aquele lá. O nosso Machia, 100% homem. Hoje ele é um homem glorificado. Está no estado glorificado, mas é 100% homem. Vamos lá pro quarto evangelho. Segura, que a hora que eu desmascarar ele, eu quero ver como é que você vai afirmar que o filho é Deus agora. Vamos lá. Segura. Eu vou até dar uma pausa aqui agora. E aí nós vamos para a segunda parte. Segunda parte agora. Não percam a segunda parte. Calma lá, passar para a segunda parte.